Boa noite. Nós queremos dar continuidade à nossa série Inimigos da Generosidade. Nós entendemos que a generosidade é um atributo divino, é um atributo que pertence a Deus, que é dele, e que nós como igreja, nós, comunidade Apóstolo Pedro, mas a igreja de Jesus, nós somos desafiados a sermos generosos também, porque nós temos um Deus que é Pai e que é generoso. E ao longo desse mês, nós temos visto que há alguns inimigos dessa generosidade. Há algumas coisas que nos atrapalham de sermos generosos como o nosso Deus é generoso. Um Deus que nos amou tanto e entregou seu Filho, deu de presente, nos salva pela graça, por misericórdia. É um Deus generoso. E esse Deus generoso, Ele quer que nós sejamos generosos também. Mas alguns inimigos, como o desejo de construir os nossos próprios impérios e deixar de lado ou esquecer do reino de Deus, nos atrapalham. O nosso bolso, que nós achamos que é nosso e que nós podemos fazer o que bem entendermos com o nosso dinheiro e nossos recursos, é o inimigo, porque na verdade tudo pertence a Jesus, tudo é dele, nós somos mordomos. O desejo de possuir, de ter e colocar a nossa marca e a nossa identidade em quanto eu tenho e no que eu tenho, no consumo desenfreado, também é o inimigo da nossa generosidade. E hoje eu quero pensar junto com vocês em um quarto inimigo, que são as redes sociais, que é este aparelho que está no seu bolso. O seu inimigo hoje está dentro do seu bolso, é o seu celular. E eu quero que você pegue ele agora. Vou liberar para você pegar e usar o seu celular no culto agora. Sei que você já usa para ler a Bíblia, fazer uns stories. Agora eu quero que você pegue ele e vá nas configurações e procure lá algo chamado tempo de uso. Quero fazer um desafio para você. Pode pegar aí. Se você não trouxe, está com ele desligado, modo avião, quem sabe depois na sua casa você faz isso. Não deixa de fazer. Abrir as configurações, acho que todos os aparelhos têm essa função de mapear o nosso tempo de uso. E dê uma olhadinha, como se fosse um espelho na sua frente. Dê uma olhadinha no que o seu celular vai te dizer, onde você tem gastado o seu tempo. Quanto tempo você fica na frente dessa tela? Eu confesso para vocês que quando eu faço esse exercício e olho, muitas vezes eu fico envergonhado. E eu percebo que eu uso esse aparelho muito mais do que eu deveria ou que eu gostaria. E muitas vezes nós usamos para trabalho, e eu uso muito para trabalho, mas quando você olha ali especificamente onde o seu tempo é gasto em cada aplicativo, talvez você chegue a alguma conclusão de que tem alguns exageros. Você olha e acha que eu olhei só rapidinho, uns 10 minutos o meu Instagram, o meu Facebook, mas de repente você olha ali e vê, gastou 1 hora do seu dia, 1h30, 40 minutos, e aí nós chegamos no final do dia, com o sentimento de que tarefas não foram concluídas, de que o dia não foi produtivo, e aí você olha para esse recurso, você olha para essas estatísticas e percebe que não era falta de tempo, mas que nós estamos gastando o nosso tempo da maneira errada. E aí você pode perguntar, tá bom, mas o que isso tem a ver com o tema generosidade? O que isso tem a ver com o nosso desafio de como igreja, como cristãos, é vivermos a generosidade, praticarmos a generosidade porque temos um Deus generoso. E aí, eu quero dizer que generosidade é uma questão de mentalidade. Não diz respeito tanto às nossas mãos, mas à nossa mente. A forma como nós pensamos. Nós não vamos praticar a generosidade se nós não tivermos uma mente generosa. Se a mentalidade de generosidade não estiver em nós. Esse ano o tema da igreja, da SLB, é sobre generosidade também, e eles lançaram uma música, e o refrão fala algo que eu achei interessante, eu gostei muito. Faça a nossa mente generosa, como generosamente tu me amas. É uma oração.
É um pedido para Deus. Senhor, faça a minha mente generosa, porque generosamente Tu nos ama. Então, generosidade é essa questão de mentalidade. E aí, eu quero perguntar para vocês, o tempo que você passa na tela, o tipo de conteúdo que você consome, influencia a forma como você pensa? O tempo gasto diante de uma tela de um smartphone vai te ajudar a ser mais ou menos generoso? Vai influenciar a sua mentalidade, o seu jeito de pensar? E a resposta é sim. Nós somos muito influenciáveis. Alguns anos atrás foi feito um experimento social, onde eles colocaram um anúncio de teste de visão gratuito. E aí chamaram algumas pessoas na rua para fazer esse teste. E aí uma moça entrou na sala do consultório, lá na sala de espera, para aguardar ser chamada. Só que o que ela não sabia é que todos os outros que estavam ali eram atores. E eles tinham combinado de que sempre que soasse um bip na sala, todos ficariam de pé. Aquela moça não sabia disso. E quando tocou o bip pela primeira vez, ela observou todos ficando de pé, ela achou aquilo estranho. Na segunda vez, ela olhou de novo desconfiada, e na terceira vez o que ela fez? Levantou junto. E aí eles começaram a tirar aquelas pessoas, o médico foi chamando um por um, todos, até que ficou somente ela, sozinha na sala. Quando tocou o bip, o que aconteceu? Ela levantou. E aí depois eles inseriram outras pessoas que assim como ela também não sabiam da história do bip. E aí ela foi levantando na frente dos outros e os outros começaram também a levantar. Em poucos minutos, dezenas de pessoas estavam levantando numa sala de espera ao som de um bip alto e não sabiam por que estavam fazendo isso. Em poucos minutos, aquelas pessoas foram facilmente influenciadas, facilmente condicionadas. Agora, imagina horas diárias na frente de uma tela, acessando conteúdos. Será que isso não nos influencia? Será que isso não nos deixa dependentes? Porque a lógica de trabalho das redes sociais é de nos deixar dependentes. Eles querem os algoritmos. E o que é o algoritmo? É a inteligência artificial que procura conhecer o seu perfil para apresentar o anúncio certo na hora certa para você. Vai dizer que você nunca falou assim, quero comprar um tênis da Nike. Aí daqui a pouco apareceu um anúncio assim para você, né? Falou, uau, é o algoritmo. O que você pesquisa, ele conhece seu perfil, então ele quer te anunciar algo preciso. E esse algoritmo, ele trabalha para que você fique o máximo de tempo possível conectado na frente da tela, para ele te estudar mais e te vender melhor. Então, os estudiosos têm falado sobre esse modelo de negócio das redes sociais, que ela é algo planejado para nos viciar. Tem um especialista em ética da tecnologia, ele é fundador de um centro de tecnologias humanas, o Tristan Harris, e ele diz assim: os algoritmos são projetados para explorar as vulnerabilidades da psicologia humana. Sabe que nós somos influenciáveis, facilmente influenciáveis. E há um psicólogo que escreveu um livro, Por que você é viciado em tecnologia e como lidar com ela? O Adam Alter, ele fala que as plataformas são desenhadas para serem difíceis de largar, utilizando os mesmos princípios das máquinas de caça-níqueis. Elas foram pensadas, projetadas para serem difíceis de largar. Mecanismos de recompensa, curtida, comentários, o design de rolagem infinita, onde nunca acaba e te estimula um uso contínuo, é difícil de largar. Ano passado nós fizemos uma série sobre as redes sociais na GEAP. E uma das mensagens que quem trouxe foi o Rafa, e ele contou a história de uma pessoa que decidiu fazer um propósito, fazer um compromisso com Deus, de naquele ano, nunca, em nenhum momento, colocar um gole, uma gota de álcool na boca. Ele fez esse compromisso e ele conseguiu durante um ano inteiro não beber nada de álcool. No outro ano, ele decidiu fazer um novo compromisso e ele decidiu não colocar açúcar na boca, não consumir açúcar. E mais uma vez, foi fiel e cumpriu um ano inteirinho sem açúcar. Você conseguiria? Um ano sem açúcar?
Mas aí no terceiro ano, ele decidiu ficar o ano inteiro sem as redes sociais. Mais ou menos nesse período de março, abril, acabou voltando a se conectar. Não conseguiu. Por quê? Porque elas são projetadas para serem difíceis de largar. Elas são pensadas, arquitetadas, para que a gente fique o máximo de tempo possível. Nos viciando. É uma palavra forte, mas nós estamos viciados. Eu estou viciado, eu admito. A gente está viciado. E no documentário que foi lançado há uns anos atrás na Netflix, O Dilema das Redes, eles têm uma frase que é impactante, que existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários: a de drogas e a das redes sociais. Nós estamos viciados. Eu brinquei de manhã que daqui a pouco nós vamos começar a precisar criar um grupo de apoio a viciados em rede social. Sabe, aqueles que você senta numa roda e fala assim: oi, meu nome é Samuel e fazem 4 dias que eu não acesso o TikTok. Oi, Samuel. E nós achamos que, quando nós pensamos sobre esse tema, nós achamos que é um problema dos jovens. Não, porque os jovens estão viciados, porque os jovens não largam seus celulares. Sim, é um problema sério, porque o jovem está em formação de sua mente e isso impacta muito mais. Só que somos todos nós que estamos viciados. Todos. Homens, mulheres, adultos. Eu brinquei de manhã que o Instituto SS, Samuel Sosmaier, de pesquisa, constatou que 300% das panelas de arroz estão sendo queimadas desde que inventaram as redes sociais. O pessoal fica cozinhando e esquece da vida mexendo no WhatsApp. Na escola, a gente falou muito sobre esse tema, com essa nova lei das redes sociais, dos celulares não serem usados. E eu lembro que falando sobre isso, e falando para eles assim, eu sei que o problema não é só de vocês jovens, é também dos adultos. E aí eles falavam assim: o meu avô não sai do Candy Crush. Passa no grupo do Zap Zap. Os idosos também estão viciados. Mulheres, homens, profissionais que não conseguem ter um turno inteiro de trabalho sem dar uma checada, sem atualizar uma rede social, perdendo foco no seu trabalho, roubando tempo de trabalho que ele foi pago para fazer, para realizar. Todos nós estamos com esse problema. Quando é que foi a última vez que você sentou num consultório para aguardar ser chamado e não usou o telefone? Quando foi a última vez que você subiu num elevador, um trajeto de 15, 30 segundos e não pegou o telefone enquanto esperava chegar no seu andar? Fila de mercado. Tem que começar a colocar semáforo nos mercados, porque os carrinhos estão batendo, a galera fica só no telefone. Quantos acidentes têm acontecido? Nós estamos viciados. E nessas conversas que eu tive com alguns alunos de 6º a 9º ano, 13, 14 anos, conversando sobre esse problema das redes sociais, teve uma menina que ela levantou a mão e pediu para falar, e ela falou assim: olha, é verdade isso. Eu lembro que eu era muito feliz, muito satisfeita, mexendo no WhatsApp, mexendo no Facebook, no Instagram, TikTok, rolando horas. Só que aí eu comecei a perceber, olha o que é uma menina de 15 anos, 14 anos, teve a mentalidade de perceber. Aí eu percebi que quando eu começava a ser acionada pela minha mãe para fazer alguma tarefa mais difícil, eu não conseguia. Quando eu tinha que fazer as tarefas da escola aqui, que exigia pensar, eu estava travando, porque eu estava tão acostumada a ficar ali, alimentando o meu cérebro com nada de bom. Tem coisa boa, mas com muitos conteúdos que são superficiais, que quando eu era exigida, eu bugava, eu travava. Meu cérebro ficou preguiçoso. Uma menina de 14, 15 anos chegou a essa conclusão. Nós estamos vidrados, viciados nessas sessões de dopamina que ficar rolando uma tela nos dá. Nosso cérebro fica tão acostumado a esses picos de prazer, sem exigir nenhum esforço da nossa parte, que quando isso nos é exigido, nós travamos, ficamos preguiçosos. E aí, os dados mostram que nós estamos lendo menos, por exemplo. Ano passado foi a primeira vez na história do Brasil
que mais pessoas não leram nenhum livro do que terem lido pelo menos um livro. 52% dos brasileiros não leram um livro sequer ano passado. E 48% pelo menos um livro leram, pelo menos um. Primeira vez na história que isso acontece. É a primeira vez também que tem se percebido que a próxima geração vai ser uma geração com um QI inferior ao dos seus pais. Até então o QI sempre era um pouco mais elevado, mas a próxima já não vai acontecer isso. Nós passamos a ler menos, nós passamos a praticar menos esportes, nós temos preguiça de ter conversas difíceis com pessoas importantes. Nós ficamos tão acostumados a essa dopamina, esses picos de prazer sem esforço, que quando a gente tem que se esforçar e ter uma conversa difícil com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, eu adio, eu deixo para depois, eu não faço porque é difícil, é trabalhoso e meu cérebro está preguiçoso para isso. Hoje de meio-dia, depois que eu cheguei em casa, da pregação do culto da manhã, pensando ainda um pouco sobre o que eu falei, aí eu fui levar o Benjamin para lavar as mãos. Eu pensei, cara, eu tenho que ensinar um ser humano a lavar as mãos. Uma criança de 2 anos. E é isso mesmo. É o meu papel. E lindo isso. Maravilhoso. Mas será que as redes sociais não estão deixando com tanta preguiça que nós nem conseguimos dar atenção, boas conversas, ensinar aos nossos filhos valores, princípios? Essas coisas são difíceis, então a gente procrastina, nós evitamos, só que são coisas importantes. Casamentos que estão se desfazendo, se destruindo, e há diversos fatores, mas com certeza as redes sociais têm contribuído pela preguiça de lidar com assuntos difíceis, de resolver questões, conflitos, de talvez porque na rede social nós temos as comparações. Eu vejo todo mundo postando, todos os casais viajando de férias, todo mundo com um casamento feliz e maravilhoso, eu olho para o meu e falo, não é assim, então não quero mais. E nós estamos mais preocupados também em parecer do que ser. A rede social nos dá essa sensação, essa ideia de que eu não preciso ser, basta eu parecer para eu postar. Isso é importante. A gente pensa assim, meu casamento não precisa estar bem, basta parecer estar bem e eu postar sobre isso. Aparência conta mais que realidade na lógica das redes sociais. Por isso que é posto, logo existo. Basta eu parecer que está tudo certo. Eu não preciso ler a Bíblia. Basta eu parecer e mostrar que eu leio a Bíblia, postando uma fotinho da Bíblia. Eu não preciso parecer um cristão. Basta eu parecer que eu sou um cristão. Hashtag estou no culto. Eu não preciso parecer generoso. Eu não preciso ser generoso. Basta eu parecer generoso. E aí, eu lembrei de uma história que aconteceu em 2015. Não sei se vocês lembram daquela tragédia que aconteceu em Mariana, o rompimento de uma barragem. Brumadinho foi 2018, foi maior o número de mortos, mas em 2015, 3 anos antes, houve uma tragédia também lá em Mariana. E a cidade ficou nesse estado. Uma vila lá de Mariana ficou nesse estado. E na época eu morava em Belo Horizonte e nós como igreja nos mobilizamos, várias pessoas foram para lá. Mariana fica em torno de 100, 120 quilômetros de BH, e muitas pessoas foram para lá ajudar. E eu lembro de um jovem que foi na loja, comprou uma capa de chuva, comprou uma bota, uma galocha, comprou chapéu, comprou uma pá, comprou uma enxada, todos os equipamentos, pegou seu carro, foi até Mariana, botou toda essa roupa, pegou uma pá, pegou seu celular, tirou uma selfie, postou, hashtag ajude Mariana, entrou no carro e voltou para Belo Horizonte. É verdade essa história. Porque é mais importante parecer generoso do que ser. Talvez essa história é um caso muito extremo, mas quantas vezes você não fez algo assim? Talvez com proporções menores. Quantas vezes eu não fiz assim? Se vivemos de aparência, as redes sociais são as melhores vitrines. E nós consumimos todos os dias esse tipo de conteúdo, que está mais preocupado em parecer do que ser.
Na rede social todo mundo é uma ótima mãe, todo mundo é um ótimo esposo, todo mundo é um ótimo profissional, todo mundo é um ótimo empreendedor, todo mundo tem as ideias maravilhosas e de fato há muita coisa boa, muita coisa que nós aproveitamos, só que parece que parecer é melhor do que ser. E isso nos afasta das pessoas, isso nos afasta dos problemas reais, da vida real, das demandas reais. E há uma psicóloga que estuda sobre isso, uma professora do MIT, ela escreveu um livro, Alone Together, não há tradução no português, mas ela diz que nós estamos cada vez mais conectados e ao mesmo tempo mais isolados, porque as redes sociais nos dão a ilusão da companhia sem as demandas da amizade. E as pesquisas mostram que o uso excessivo de tela produz depressão, ansiedade e solidão. Eles pegaram um grupo controle de 1.000 pessoas e em 500 desse grupo eles limitaram o uso das redes sociais para meia hora por dia. E os outros 500 continuaram usando livremente, quantas horas quisessem. O resultado foi que o grupo que diminuiu o uso para 30 minutos por dia teve uma diminuição de mais ou menos 30% dos sintomas e sentimentos de depressão, de ansiedade e de solidão. As redes sociais estão nos deixando mais ansiosos, deprimidos e solitários, com um sentimento de solidão. Por quê? Porque nos dá a ilusão de companhia, mas sem as demandas da vida real, do contato com as pessoas. As redes sociais, elas são desenhadas para maximizar o nosso tempo de tela e não a qualidade de vida. O algoritmo quer que a gente passe mais tempo conectado e não nos dê uma boa qualidade de vida. E aí em 2024, o dicionário Oxford, que todo ano ele escolhe uma palavra, uma expressão para aquele ano, ele escolheu uma expressão que é muito forte, porque ela foi muito falada, começou a ser muito discutido por profissionais, por psicólogos, por pessoas. E a palavra de 2024, segundo o dicionário Oxford, foi a expressão, aliás, brain rot, que significa cérebro podre, apodrecimento cerebral. Isso é a deteriorização mental e intelectual causada pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais, pouco desafiadores, como os das redes sociais. E os especialistas estão falando que essa é a melhor definição para o que está acontecendo com o nosso cérebro, o cérebro humano, principalmente de jovens aí. É a melhor expressão que define o efeito da rede social na nossa mente, é um apodrecimento cerebral. Falei, cara, isso é muito forte, é pesado. Eu sinto isso na minha vida, eu sinto os efeitos. Eu percebi que, por exemplo, eu tenho hoje muito mais facilidade de esquecer as coisas, algo que alguém me falou. Eu sei que talvez a idade chegue e a gente esquece, mas eu tenho certeza que a rede social tem acelerado esse processo. Isso muda as nossas vidas, traz efeitos. E a minha pergunta é: até quando nós vamos continuar consumindo algo que tem nos feito mal? E o problema não é consumir, mas é excesso, é não saber largar. Até quando nós vamos consumir isso que tem nos prejudicado? Alguns anos atrás, eu ia pregar para um grupo de adolescentes e o meu tema para aquele encontro de adolescentes era pecado. E eu pensei assim, como é que eu vou falar para adolescentes sobre pecado? Eu pensei, eu quero pensar um jeito criativo de mostrar para o adolescente o que é o pecado. E aí eu tive uma ideia. Eu pensei, vou fazer um bolo. E esse bolo eu vou fazer ele muito bonito, com uma cobertura linda. Eu coloquei M&M por cima. Desculpa. Mas a minha ideia foi de colocar sal e pimenta na massa. Por quê? Eu queria que eles vissem aquele bolo tão bonito. Mas quando eles comessem aquele bolo, iam perceber um gosto ruim. Aí eu preparei todo o cenário, coloquei uma garrafinha de água no lado da cadeira de cada um, servi o bolo, falei, espera para comer junto, porque eu quero ver essa cena, né? Espera para comer junto, entreguei o pratinho, o garfinho para cada um, e quando eu falei, podem comer. Sabe o que aconteceu? Eles estavam assim, que delícia! Eu falei, ué, o que aconteceu? Eu acho que a calda ficou tão boa, e o sal ficou pouco assim, que deu um agridoce, deu um negócio, que aqueles adolescentes estavam comendo e se deliciando naquele bolo. Aí eu falei, não vou contar minha ideia para eles, né? Porque eu não tinha falado ainda sobre o pecado, eu ia falar depois.
Imagina se eu conto, eles vão falar assim, o pastor está ensinando que o pecado é bonito e gostoso. Fiquei frustrado. Eu me decepcionei porque a minha ilustração caiu por terra. Fui embora para casa chateado. Mas naquela semana, os pais começaram a me ligar. O que aconteceu? Meu filho está passando mal. O meu vomitou. Eles comeram alguma coisa aí no encontro? Não sei. Tive que contar, né? Só que na outra semana, quando nós nos reunimos, eu falei assim, galera, o bolo era para simbolizar o pecado. E ele simbolizou. Porque o pecado, ele é bonito. Ele é atraente. Ele é gostoso. Só que ele nos faz mal. A gente nem percebe, mas nos faz mal. E a rede social é a mesma coisa. É gostoso. Igual a menina falou da escola. Eu gostava, eu me sentia bem feliz rolando o feed. É bom, é prazeroso, é bonito, é gostoso. Só que está nos fazendo mal. Está nos destruindo. Quer ver um exemplo? Olha essa foto de 2017, mais ou menos. Todo mundo num metrô. Ninguém conversando com ninguém. Só que o mais curioso é que há uma foto de 1917. Também no metrô. Vocês conseguem imaginar qual que é a diferença da foto de 2017 para 1917? O que as pessoas vão estar fazendo? Conversando? Pode colocar a foto. Ninguém conversando também. Está todo mundo lendo o jornal. Ninguém interagindo com ninguém. A gente fala, o celular está nos afastando, o problema é o celular. Sim, o celular é um problema. Só que, na verdade, o mal e o problema não está no aparelho. Está na gente. A gente pode ter um celular ou pode ter um jornal. A gente pode usar qualquer ferramenta para nos afastar uns dos outros. Infelizmente, nesse período, nessa época, nessa geração, é o celular. E ele tem uma diferença, porque o jornal não tem um algoritmo. O celular é mais agressivo. As redes sociais são mais agressivas para nos afastar. E Paulo quer nos fazer um convite para pensar nessa noite. Lá em Romanos 12, capítulo 2, Paulo diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Generosidade é mentalidade. E para ter uma mentalidade de generosidade, eu preciso de uma renovação na minha mente. Nós precisamos de uma renovação na nossa mente, que só Deus pode dar. Mas como é que nós vamos ter uma mente renovada se ela está conformada com esse século? Como nós vamos ter uma mente renovada se ela está sobrecarregada com informações fúteis, inúteis, superficiais que nós acessamos nas redes sociais? Como ter uma mente generosa se ela é consumida por comparações, por aparência, por superficialidade, que nós passamos horas e horas mergulhados nesse mundo? Paulo nos convida, renove a sua mente, transformem-se pela renovação da sua mente, sejam transformados pela palavra de Deus. Gastem tempo com aquilo que edifica vocês, gastem tempo com aquilo que transforma, cura, liberta, renova. Gastem tempo de vocês com o Deus de toda a generosidade. Passem tempo com Ele. E assim nós teremos uma mente generosa. Para encerrar, eu cito ainda a frase de John Piper, um pastor, teólogo americano, e ele diz assim: uma das maiores utilidades, essa frase é antiga, né? Do Twitter e Facebook, do Instagram, do TikTok, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Como você tem usado o seu tempo? Como você tem gasto os seus dias? Naquilo que edifica, naquilo que renova, naquilo que te leva para a eternidade, naquilo que te deixa mais generoso, compreensível, naquilo que te faz ser um pai, uma mãe, um filho melhor, naquilo que te faz amar mais as pessoas? Ou você tem gasto o tempo naquilo que tem te deixado irritado, ansioso, solitário? Eu sei que é uma luta muito grande,
Não é só essa mensagem que vai nos convencer, porque a gente pode largar hoje e se volta amanhã, volta igual cachaça. A gente se afunda. Por isso, conte com pessoas nessa caminhada. Peça ajuda. Nós temos PGs na comunidade, nós temos grupos. Procure um amigo, procure alguém que possa estar contigo nessa jornada, para que a gente possa vencer esse inimigo da generosidade que tem roubado, sugado a nossa vida.